Entrevista de Odair Hellmann, e nessa parte ele fala do Bahia. Veja. Acho que o Bahia mereceu vencer o jogo, por tudo que fez, porque defendeu melhor do que nós e porque executou a parte final do jogo ofensivo melhor do que nós. Nós tivemos muita posse de bola, a gente teve muito movimento ofensivo, e se a gente for parar para ver, muitas situações que a gente podia daquilo fazer uma situação mais perigosa ou uma situação de gol, e a gente não conseguiu. Então, tecnicamente hoje, na parte ofensiva, a gente não conseguiu estar no nível que o jogo exigia, né? O jogo exigia esse nível técnico para que a gente executasse melhor a parte final. Mas enfrentamos, a equipe lutou, buscou. São derrotas duras, mas que a gente também tem que ter essa maturidade, processo de maturidade. Por isso a importância da gordura, dos jogos, das vitórias dentro de casa, para que você passe nesse momento mais equilibrado. E nós estamos falando de um enfrentamento com o Bahia que está 2, 3 anos jogando junto, com o mesmo treinador, com continuidade de trabalho, com acréscimos a cada ano de melhores jogadores, com investimento, com possibilidade. Então não é um enfrentamento fácil para Atlético Paranaense, para Flamengo, para São Paulo, para ninguém, né? Mas eu acho que a equipe apresentou boas coisas também. Claro que falar sobre boas coisas numa derrota fica mais importante para mim como treinador e para nós internamente. Então eu não quero aqui justificar, fizemos um bom jogo, fomos injustiçados. Não, nós não fomos injustiçados. O Bahia mereceu porque teve mais capacidade para terminar melhor as suas jogadas e na hora de defendeu melhor do que nós. Então, mas nesse contexto nós tivemos um azar muito grande. E a escolha do Léo, você perde 2 zagueiros canhoto, ou 2 jogadores da função da estrutura canhoto. Você tem problema com o Terán, porque o Terán joga com nós, recuperando o Terán, e ele não está com o tornozelo equilibrado. Tanto que perdemos no intervalo. Quem é que nós vamos botar para manter a estrutura? Os laterais, nós estamos jogando com o ala que é ponta. Os laterais são baixos. Então não tem mais como manter a estrutura. E você tira o Léo, acontece qualquer coisa no segundo tempo, você fica sem zagueiro. Aí você fica defendendo com lateral de zagueiro. Tu tá entendendo? Então, assim, primeira coisa, quando você olha para um acontecimento desse, você tem que buscar a simplicidade. E a simplicidade é colocar o jogador da função na sua função. Depois, com a continuidade do processo, você busca alternativas. Para não... Se eu faço o movimento de não colocar o Léo, eu tenho que mexer em 3 posições, em 3 funções e colocar jogador em situações. No decorrer da partida, perdendo ou querendo fazer qualquer movimento, aí ok. Mas no início, não. No início é confiar nos jogadores do grupo, é colocar os jogadores, porque nós perdemos 2 e depois perdemos o 3º no intervalo. Então, um acontecimento raro no futebol. Hoje a gente acabou sofrendo aquilo que a gente tem feito com os adversários. A gente tem saído na frente, tem feito gol muito rápido e contra todos os adversários, se vocês pegarem os adversários que sofreram gol rápido, nós fazendo gol, também se desequilibraram. O Cruzeiro tomou 2 rapidamente. É natural do futebol, a gente tem que retomar um gol, tem que concentrar rápido, né? Porque naqueles primeiros 2, 3, 4 minutos que tu desequilibra, tu tem a chance de tomar um segundo gol ou até ficar sem o controle da partida. Eu acho assim que a gente hoje defensivamente, no momento que a gente estava com estrutura montada em organização defensiva, foi que a gente sofreu 2 movimentos de ruptura, 2 movimentos que estão dentro da nossa estrutura e que a gente defendeu muito bem em todos os outros jogos. Que a gente hoje perdeu o time de fazer o movimento defensivo e acabou gerando a oportunidade. E aí quando você gera oportunidade para jogadores de qualidade, jogadores de nível de seleção brasileira, eles têm jogada individual, têm qualidade individual para dar um corte, para dar um drible e definir uma jogada. Eu acho que se tivesse acontecido o pênalti, que eu acho que não aconteceu, do Luiz Gustavo, não sei se vocês concordam, e tivesse sofrido o 3º gol, talvez ficasse muito difícil. Mas eu acho que a equipe se reequilibrou no jogo. Te falo que hoje, assim, a gente teve 2 erros de movimento em bloco baixo, defensivo, para defender esse movimento, que é uma coisa que a gente faz com naturalidade. No segundo tempo, acho que depois dos 20, 25 minutos que a gente sofreu um contra-ataque, e aí mais no final da partida que acabou pressionando mais alto e tentando buscar o gol, que acabou sobrando algumas bolas, que não foi nem de passe limpo aqui da defesa do Bahia, foi de chute para frente, que o cara conseguia fazer esse controle da primeira bola, e aí você tinha que descer para defender. O 3º gol é fim de partida, uma situação fora do normal. Mas eu acho que nós não fizemos uma partida horrível, ruim. Vou pegar o exemplo do Bahia.
o jogo anterior do Bahia, o Bahia foi 4-1 para o Remo fora de casa. O Bahia ficou 15 ou 10 ou 12 dias treinando para este jogo. A gente vem de uma sequência. Nós sentimos a sequência física também. Nós ficamos com a situação do Terã para decidir se o Terã jogava. Botamos o Terã para jogar também porque já tinha 2 caras fora. O Luiz Gustavo, a gente pensou muito em talvez equilibrar o Luiz, porque tem uma sequência de jogos, só que ao invés de deixar ele para 45 finais ou 30 finais, resolveu usar os 45 primeiro, né, para manter a estrutura, para manter a capacidade. Mas sentimos essa sequência de jogos também, o ritmo, o gramado também. O gramado é um gramado diferente, uma grama um pouquinho mais alta, então a gente, no início, o nosso passe saía, mas é uma grama que faz a bola parar um pouquinho, então a gente demorou um pouquinho para se adaptar, talvez isso tenha ajudado na execução técnica. Então estou falando de 2 fatores que interferem diretamente na parte técnica. E para mim hoje, mesmo com os movimentos errados, defensivos ali e tal, se a gente tivesse feito um melhor jogo tecnicamente, não sei se a gente teria empatado ou ganho o jogo, mas a gente teria produzido mais situações claras de gol e até possibilidade de fazer gol, porque a gente esteve muito próximo mas não conseguiu. Então assim, a gordura de dentro de casa ela é fundamental para o campeonato. Fundamental, porque isso te dá a oportunidade de passar por esses momentos fora de casa ou em algum momento até dentro de casa de derrota, mas passar com regularidade, né? Passar com regularidade, porque senão você entra para um momento de desequilíbrio. Então, olha quanto importante foi nossas vitórias para que a gente possa, nessa sequência difícil de 4 jogos que temos 1 em casa, 3 fora. Nós temos que buscar a pontuação fora. Porque só confirmar em casa a vitória e não fazer ponto fora, você tem 50% de aproveitamento, né? E nem todos, a maioria dos clubes não consegue 100% em casa.